Olá, crianças, boa tarde. Vamos iniciar nossa proposta de hoje no livro de História, que vem falando sobre a história de vida, né? Você tem uma história, então você sabe o que é história de vida? Todas as pessoas têm uma história de vida. Documentos pessoais, fotografias, objetos, roupas, brinquedos e diários, por exemplo, ajudam a reconstruir momentos dessa história. Então, vocês vão acompanhar agora a leitura, certo? Que conta a história dos avós, certo? E suas lembranças. Vamos lá. Ajudei vovó a guardar tudo no armário. E mais tarde, quando o vovô voltou, eu lhe perguntei sobre as cartas. Ele abriu a caixa e nela havia uma porção de envelopes amarelados, com selos antigos, cartas, cartões e alguns poemas do meu bisavô. Emocionado, vovô leu o poema para mim. Por que o senhor ainda guarda tudo isso, vovô? Sabe, minha neta, nós somos um pouco de todas as nossas lembranças juntas. Algumas vão ficando desbotadas pelo tempo. Outras vão dando um novo colorido à nossa vida. E é com elas que vamos escrevendo nossa história. Ah, estou entendendo. Então aí o texto de Nia Ribeiro, Os Guardados da Vovó. Então, crianças, o texto fala sobre as lembranças, né, que os avós guardavam no armário e também em caixas, né? Então, o netinho aí percebeu que todos aqueles objetos, né, eles faziam parte de lembranças, né, de momentos que os avós vivenciaram. E aqueles envelopes amarelados, cartas, selos antigos, eles faziam parte de um tempo, né, que trouxe bastante alegria para os avós. Então, na história da nossa vida, nós gostamos de guardar objetos, fotografias, que fazem parte de momentos que são vivenciados, sejam momentos alegres ou momentos tristes, né? Mas que aquelas fotografias, né, aqueles objetos, eles são parte da nossa vida, né? E faz parte da nossa história. Por isso que são guardados, né? Todas as pessoas, acredito, que gostam de guardar principalmente fotografias, né, nos álbuns. Por quê? Porque as fotografias, elas ficam ali guardado, né? Ela consegue guardar aquele momento e fazer com que sempre que olhamos para aquela fotografia, lembramos daquele acontecimento, daquele momento. E aí, por isso que ela é tão importante, né, para nós, as fotografias. Então, crianças, na questão A, diz assim: sublinhe no texto o que o avô tinha guardado na caixa. Então, bem aqui no texto, tem aí a resposta, ó. Envelopes amarelados com selos antigos, cartas, cartões e alguns poemas. Então, vocês vão passar o lápis aí, certo? Sublinhar embaixo da resposta que tem aí no texto, ok? Questão B. Porque o conteúdo da caixa era precioso para o avô?
Porque, crianças, ajudava a lembrar-se de acontecimentos do passado, que fazia parte da sua história. Então, por isso que ele guardava, né, todos aqueles envelopes amarelados, os selos, as cartas, os cartões, os poemas. Então, todos esses objetos, né, fazia parte da sua história. Todo esse conteúdo fazia parte da vida dele, por isso ele guardava, certo? Essa é a resposta. Na questão 2, acompanhe a leitura do texto. Guo Xuang tem 9 anos e vive com os pais e avós no subúrbio de Pequim, a capital chinesa. Os pais de Guo Xuang trabalham num banco. Guo é o nome de família. Os chineses usam o sobrenome antes do nome. Na China, as pessoas se tratam pelo nome completo e por isso Xuang, em geral, é chamada de Juan Xuang. Então, o texto aí é de Barnabas e Anabel, crianças como você. Então, o texto trata, né, de uma criança de 9 anos que vive com pais e avós no subúrbio. Mas o que é o subúrbio? Crianças, o subúrbio é uma área afastada do centro. Então, que chamamos de bairros, né? Os bairros que ficam afastados do centro é chamado de subúrbio, certo? Então, a perguntinha que eu quero fazer para vocês. No Brasil, as pessoas se tratam como na China ou de forma diferente? Então, eu fiz o resumo aí para vocês colocarem, certo? É minha sugestão, a do livro aqui. A do livro, na verdade, é toda essa que está em vermelho, mas eu resumi. E aí, vocês podem, minha sugestão de resposta é que vocês podem estar colocando essa daí, que está grifado, certo? Então, no Brasil, as pessoas se tratam de maneira mais informal, sem usar o sobrenome, certo? Então, é aí a sugestão de resposta, tá bom? Então, crianças, na questão 3, tem um diagrama aí, vocês vão encontrar e depois contornar as fontes de informação que você pode usar para recontar a sua história. Então, aqui nesse diagrama, tem, certo, alguns objetos que nos ajudam no dia a dia a recontar, a relembrar alguns fatos da nossa história. Então, aqui vocês podem, né, tem aí na primeira linha, né, que começa com F e termina com S, fotografias, né, as fotografias ajudam muito a lembrar de fatos, acontecimentos da nossa história. Vocês vão vocês vão circular aí, certo? Contornar essas palavras. Próxima é roupas. Circula roupas, começa com R e termina com S. Próximo, cadernos. Começa com C e termina com S. Circula. Brinquedos. Começa com B e termina com S, né? Vocês vão circular aí, certo? Pronto. Essa é a sugestão, né, de história para hoje. E aí, vocês depois enviem para mim, certo, crianças? Tchau, tchau!